Eu quero agradecer o convite da Biolaser em estar moderando essa sala aqui que a gente está conversando. Agradecer o convite, eu me sinto extremamente honrado em estar participando. Agradecer a presença de Larissa, agradecer a presença de Ana Cris, agradecer a presença de Perla. E aí eu quero apresentar, fazer um breve histórico de Larissa, que foi quem a gente tem aqui. Larissa é mestre em fonoaudiologia, é especialista em reabilitação de cirurgia ortognática e trauma da face. Ana Cris fez os cursos da Biolaser, fez várias formações em ultrassom terapêutico. Perla é fundadora e proprietária da Biolaser, também formatadora dos cursos de estimulação transcraniana, precursora em várias técnicas de formatações de laser para a fonoaudiologia e desenvolve pesquisas na área também. Quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez, em nome da Biolaser, a gente agradece a presença de vocês e ficamos extremamente satisfeitos. A princípio, isso aqui vai ser um bate-papo, uma coisa muito tranquila, ninguém aqui está engessado, ela já está no vinhozinho dela ali, tranquilo. Mas e aí eu queria abrir a palavra para a Larissa falar alguma coisa para a gente. Aí, Larissa, a palavra é sua. Boa noite, obrigada, Evert, pela apresentação. Mais uma vez, obrigada, Perla, Biolaser, por ter nos convidado aí para esse bate-papo, né, para a gente falar um pouquinho aí sobre algumas áreas da fonoaudiologia e como o laser é usado aí nelas, né, trazendo informação para o pessoal que está talvez começando ou que ainda não entenda muito da nossa área, que, assim, são 3 áreas aqui hoje que não são muito utilizadas, digamos assim, né, muito exploradas dentro da fonoaudiologia. E a minha área, que é uma área de trauma, de reabilitação cirúrgica, reabilitação de traumas de face, de cirurgias ortognáticas, né, reconstrução facial em si, que é uma área que eu sou completamente apaixonada e que eu tenho o maior prazer em poder estar mostrando para o resto da população aí o que a gente faz, além de ficar corrigindo fonema, né? Larissa, me diz uma coisa. Tu tem há quanto tempo que tu aplica o laser na tua formação como fonoaudióloga? Eu trabalho com laser já há 10 anos, tá? Eu trabalho na área de trauma há 17 anos, eu trabalho com laser há 10 anos. E, assim, desde que eu comecei a trabalhar, né, com laser, a gente vê o quê? O que a gente vê de otimização, né? Eu dava alta para um paciente de trauma de face em média de 6 a 8 meses de terapia, né? E a gente passa a dar uma alta muito mais rápida a esses pacientes. Hoje, a minha realidade é de dar alta para o meu paciente entre 4 meses, 5 meses, se for trauma, e 2, 3 meses, caso seja cirurgia programada, né? Então, o advento do laser, ele veio aí para a fonoaudiologia realmente para otimizar muitos resultados. Apesar dele ter sido reconhecido há pouco tempo aí como instrumento de uso da fonoaudiologia, a gente já vem usando, né, há bastante tempo já na prática clínica. Então, você pode dizer que antes da entrada do ultrassom terapêutico, antes da entrada do laser na tua atividade profissional, você foi um diferencial, a gente pode dizer isso? Sim, sim. E eu uso muito ultrassom também, tá? Nas minhas reabilitações. Assim, igual eu estou te falando, ele otimizou bastante, reduziu bastante a dor do paciente, melhorou em questão de desconforto, né, do paciente. Então, trouxe aí uma qualidade na reabilitação neurológica que antes a gente não tinha, antes era tudo muito manual, e acabava que o paciente sofria bastante, né? Porque o paciente já está ali todo machucado, pós-operado, com edema. Então, você resolver tudo isso na mão é muito complicado, né? As tecnologias, elas vêm aí agregando de uma forma maravilhosa dentro da fonoaudiologia, né? E o laser veio para a minha prática clínica para poder trazer esse conforto maior para o paciente, para acelerar, catalisar aí o tempo de terapia. Obrigado, Larissa. Obrigada, Vou falar com a Ana Cris, só para a gente deixar tranquila, Ana, vou deixar você falar também um pouquinho, Ana Cris, e aí no meio da sua fala a gente vai interagindo. Eu queria que você dissesse para mim como é que foi a introdução desse laser na sua vida.
Como é que foi, como é que o laser chegou? Como é que é a sua formação? Como é que você trabalha? O que você faz hoje com laser na sua atuação? Conta aí pra gente. Gente, eu sou uma fonoaudióloga formada pela UFRJ, né, com formação em saúde mental, saúde materno-infantil, e ao longo, uma fonoaudióloga da saúde mental, ela precisa ter um conhecimento vasto em várias áreas da saúde, né? A nossa profissão já nos proporciona isso. Né? Nossa profissão, a gente trabalha com muitas demandas variadas, né? E uma fonoaudióloga da saúde mental, ela precisa ter esse olhar, né? Esse olhar mais amplo sobre o indivíduo. A gente não trata só uma língua, né? A gente não trata só uma laringe, a gente trata um ser humano, né? Com uma história, com uma mente, inserido numa sociedade, né? Então, assim, eu comecei a lidar com laser em 2019, num curso presencial. Então, antes da pandemia, graças a Deus, né? Tive a oportunidade de me aprofundar desde então. Desde 2019 eu estou imersa em fotobiomodulação. E aí eu fiz todos os cursos de biolaser. Mas, assim, e tive a oportunidade de estar em contato, né, com muitos professores maravilhosos, né, que trouxeram outros olhares, outras práticas também para minha prática clínica. E atualmente eu atendo, eu só não atendo sem laser, né? Uso bastante o ultrassom também, né? A radiofrequência. Então a gente tem ampliado muito a nossa atuação, como a Lari já falou. A gente diminui o sofrimento do paciente porque a gente consegue acelerar demais a evolução dele, né? Então, assim, aqui é uma oportunidade para os colegas, né, que ainda não atua ou quem está começando a atuar, ter mais consistência no que vai fazer, né? Então, escutar assim outras pessoas que trabalham com isso e a gente só tem resultados positivos. Desde 2019 eu não tenho nenhum caso aí não deu certo, nunca. Então, então, a gente pode dizer ainda também que, da mesma maneira, o laser foi um diferencial na sua atividade profissional, né? Eu acho que fazer um adendo à fala tanto de Larissa quanto de Ana Cristina, apesar da gente estar falando do laser, a fonoaudiologia ela mudou muito de um tempo para cá. Então, ela mudou, chegaram novos recursos muito amplos que possibilitaram dinamizar e uma praticidade do plano terapêutico do profissional muito grande. Melhorou esse dinamismo, melhorou a resposta terapêutica, melhoraram os resultados. A gente hoje antigamente a gente via terapias de 2, 3 anos aí sem um avanço. Hoje em dia a gente começa a pensar já em terapia de 3 meses, terapia de 4 meses. E ainda basta o nosso conselho acompanhar também essa evolução, que eu acho que ainda está faltando isso. Né? Infelizmente, a gente sabe que a evolução tecnológica não acompanha a evolução legislativa, né? A evolução tecnológica ela vem muito rápido, isso seja no ordenamento jurídico, seja no ordenamento do código de ética do profissional, seja da maneira que for. Mas cabe a gente tentar cutucar aí para as coisas acontecerem. E aí agora eu passo a palavra para a Perla. Eu acho que Perla dispensa comentários, mas assim, eu já ouvi muito a história de Perla, mas Perla tem uma história muito interessante que quando ela chegou no laser. E aí, como é que você viu o laser? Esse laser chegou para você como? Como é que era a sua vida, a sua formação? Eu sei que você teve uma formação inicial aqui no Brasil, depois você foi para fora, e aí nessa busca do conhecimento, como é que esse laser chegou? Chegou aqui pelo Brasil, chegou de fora? E aí? Então, na realidade, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Perla, muitos me conhecem, a maioria, né? Enfim, eu sou a CEO da BioLaser Brasil Cursos e trabalho com fotobiomodulação desde 2016. E o laser entrou na minha vida por causa de uma doença autoimune. Sou portadora de artrite reumatoide em grau severo e eu estava indo para uma cadeira de roda, né? E o laser trouxe qualidade de vida para o meu cuidado paliativo, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, a gente olhar o laser em situações que realmente o paciente não tem cura, né? O meu caso, eu não tenho cura, mas a gente consegue ter
uma qualidade de vida muito grande. Então, foi assim que começou. Eu tenho uma formação americana, né? E lá, nessa formação americana, já se falava em estimulação transcraniana, né? E aquilo Depois vai lá acabou, dar uma olhadinha ver o que a Alessia está fazendo. e aquilo Mariana, acabou ficando, vamos dizer assim, na minha alma, né? Essa questão da estimulação transcraniana, porque eu trabalho muito com neurologia, sempre trabalhei muito com neuro, e eu olhava aquilo, né? Falava, caramba, o equipamento é caro, como é que traz para o Brasil, né? E eu fiquei anos da minha vida, né? Pensando nisso, né? De alguma forma, pensando em ter, de repente, uma outra formação, enfim. E aí, um dia, eu conversando com um dos meus grandes professores, comentei, né, dessa questão aí de como a gente poderia estimular o cérebro de uma forma pelo laser, como é que poderia ser feito isso. E aí ele fez uma indicação de uma mãe que é médica, que tem um filho autista super grave, tinha, né? Porque o menino não é, mas tá, né, não está dentro dessa padrão de gravidade, né, do espectro autista. E eu conversei com ela, tudo, troquei algumas ideias, e aí eu comecei a fazer de forma empírica algumas coisas com os meus pacientes. Nesse ínterim, Michael Hamblin começou a publicar de uma forma muito contundente sobre a fotobiomodulação transcraniana. Michael Hamblin, para quem não sabe, é um dos maiores pesquisadores do mundo em fotobiomodulação transcraniana, e ele ficou muitos anos em Harvard. E aí, em 2018, ele lança um livro, que é o meu livro de cabeceira, que é o Fotobiomodulação para o Cérebro. Então, e aquele momento foi um momento crucial da minha carreira, que foi quando eu vi que, além de eu ter tido a possibilidade de ter uma boa qualidade de vida, né, eu também posso, né, ter aí a questão desses pacientes também terem qualidade de vida. Então, isso, para mim, foi um divisor de águas, né? E aí, em 2021, né, eu coloquei o nome, né, da fotobiomodulação transcraniana, do método que eu desenvolvi, de método LBA, que se chama Light Brain Access, né? E que tem feito tanta diferença aí para tantos pacientes. Então, eu tenho muito, muito orgulho disso, sabe, Herbert? Porque aquilo foram anos de estudo dentro da neurologia, né? E quem trabalha com neuro sabe o quanto não é fácil, né? A gente trabalhar com neuro, mas foi isso, né? Então, o laser surgiu por causa de uma questão pessoal minha. Aí eu trouxe ele para a minha prática clínica, né? Para as disfagias e tudo mais. E depois acabou vindo o Light Brain Access, né? O LBA. Então, foi dessa maneira que a coisa começou a surgir, né? O nome do livro e o autor é Michael Hamblin, Fotobiomodulação para o Cérebro. Tem na Amazon, tá, pessoal? Esse livro é top. Então, para quem trabalha com isso, é muito legal. Então, assim, eu venho de uma outra área, eu venho da área realmente da neurologia, de reabilitações extremamente difíceis, reabilitações que demoram anos, né, com pouquíssimos resultados, e o que eu vejo hoje é uma outra resposta, um outro olhar para esses pacientes, né? Não só o AVC, não só a esclerose múltipla, não só as demências. A gente hoje tem questões até da psiquiatria também sendo melhoradas. Calma, que ainda tem muita coisa ainda para a gente chegar. A gente vai chegar nisso aí. Controla, nada de spoiler, por favor. Tem umas perguntas que eu quero fazer, que eu tenho que aproveitar, que eu estou com 3 referências aqui do laser, então eu não poderia nunca me deixar de fora de sugar, né? Então tá bom. Então vamos fazer um brinde, né? Com um grande vinho, certo? Aí, olha só, o pessoal tomando água, eu só no vinho, né? Então, assim, pessoal, dica de doutora Perla Sommelier, tá? Eu também sou sommelier. Então, hoje eu estou tomando um Pata Negra, que é da minha terra, né? Para iniciar esse vinho, né, e ciência. A gente tinha o café científico, né? Mas, assim,
a gente acabou mudando o nome, porque eu falei para o Herbert, se eu tomar café de noite, eu fico muito louca. Então, não estava dando muito certo, entendeu? Aí eu falei para ele assim, vamos trocar para vinho, porque vinho é mais a minha cara. Aí ele super topou, entendeu? O vinho. Então, por isso que virou Vinho e Ciência, tá? Mas é o antigo café científico, certo? Só mudou o nome, vai continuar com o mesmo projeto. É o mesmo projeto. Larissa, a gente sabe que na maioria das alterações de cirurgia pós-ortognática, o paciente vem com dor, né? Outra coisa, só deixar aberto. Eu vou conduzindo aqui a sala, mas quem for querendo falar, pode botar as perguntas no chat, ou então pode abrir a câmera, pedir para falar e a gente vai conduzindo o processo, tá? Quem não quiser perguntar ao vivo, pode botar aí no chat que eu vou perguntando diretamente a ela. Larissa, veja, a gente sabe que o paciente de cirurgia ortognática, na maioria das vezes, eles têm limitações de amplitude na abertura oral, em decorrência do próprio processo cirúrgico, tem uma quantidade de edema muito grande, mas eles são marcados por muita dor. Sim. Em alguns casos, a dor é lateral, é bilateral, mas o procedimento cirúrgico ele é unilateral e acaba tendo o lado contralateral sofrendo a dor em decorrência do trauma que está sobrecarregando um lado. Mais ou menos assim. Como é que você chega para um paciente e você trabalha com ele usando laser para esse protocolo inicial aí? Então, o paciente ele geralmente é atendido ainda dentro do centro cirúrgico. Nossa primeira intervenção é dentro do centro cirúrgico ainda, onde eu faço a intervenção intraoperatória, né? Onde eu entro com o laser abrindo todos os canais de drenagem linfática ali, modulando a inflamação nos locais onde tiveram os traumas, no caso do paciente cirúrgico, né? Que foi ali com trauma programado, no caso do paciente politraumatizado, que é por trauma mesmo de pancada, tiro, né, projétil de arma de fogo, ou por mordedura de animal. Então, a gente entra direto no centro cirúrgico. Nos traumas de face, a gente não entra com bandagem, a gente entra só com o laser. Nos casos de traumas programados, a gente entra com o laser logo seguido da bandagem, para acelerar esse processo. Então, depois que a gente tem a cirurgia, nós temos os picos inflamatórios, né? Que são os dias que a gente pretende encontrar com o nosso paciente, que é no 3º dia, no 5º dia, no 7º dia e no 10º dia. Esses dias são imprescindíveis de encontrar com o paciente, porque eu preciso controlar os picos inflamatórios cirúrgicos, né? E isso o laser faz muito bem, na modulação da inflamação, né? Então, esse paciente, a princípio, na primeira semana, quando ele está nessa fase extremamente aguda, onde ele tem dor, ele tem edema, ele tem inflamação, então a gente vai entrar trabalhando a parte de drenagem e a gente vai entrar trabalhando também a bioestimulação do reparo tecidual, né? Então, eu tenho tecido ali muscular, eu tenho tecido tendíneo, eu tenho tecido ósseo, eu tenho tecido mucoso, para poder reparar. Então, o laser ele vai entrar nessas 2 etapas ali no primeiro momento, modulando a inflamação e reparando o meu tecido que foi lesionado, né? E a gente tenta entrar, não é sempre que dá para entrar, tá? Com um projeto de analgesia. Por quê? Porque às vezes eu preciso bioestimular aqui a parte de inflamação, então não tem como eu analgesiar. Se o meu paciente tiver, por exemplo, na cirurgia tendo feito um procedimento de ATM também, tá? Então isso aí a gente vai, na medida do que é possível, a gente vai organizando o que é mais urgente na reabilitação do paciente, se a gente vai analgesiar, se a gente vai modular a inflamação, porque a gente sabe que a dor ela é causada ou pelo trauma ou pela inflamação. Então, a gente tem que resolver a causa, né? Caso o paciente não tenha alteração ali, não tenha feito nenhum procedimento de ATM associado à ortognática ou associado ao trauma, a gente vai fazer a analgesia mais distal e vem trabalhando a parte de drenagem e modulação da inflamação na primeira semana. Então, a primeira etapa do trauma, ela vem fazendo isso. E aí, depois, a gente vai para uma segunda etapa do trauma. E essa segunda etapa do trauma é onde a gente vai fazer a acomodação dessa musculatura. Certo. E a resposta dos pacientes pós a aplicação?
Então, os pacientes, eles relatam extremo conforto em relação, né? Eu brinco assim, o trauma, ele tem suas fases. Então, a primeira semana do trauma, ela é a semana do arrependimento, né? A segunda semana é da conformação e a terceira semana é do segura na mão de Deus e vai, acho que vai ficar bom, né? Então, o que acontece? Na primeira semana, eles estão muito nervosos, eles estão muito ansiosos, eles estão muito arrependidos de terem feito o procedimento, né? Isso na ortognática, ou eles estão naquela fase de, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo, no caso do trauma. Então, a gente tem ali todo um aporte emocional que acaba piorando, né, a dor do paciente. A gente sabe que a dor, ela tem um fundo psicossomático também, e ele acaba sendo agravado com isso, né? E para isso a gente tem o auxílio ali da técnica sistêmica do laser, né? A gente entra com o ILIB ali, a gente consegue acalmar um pouquinho esse paciente, melhorar o limiar de dor dele, entrar ali melhorando os níveis de serotonina. Então, a gente consegue ir acalmando esse paciente para que a gente possa intervir da melhor forma possível. Não são todos os pacientes que toleram a intervenção manual na primeira semana, geralmente essa intervenção ela vai chegar ali na segunda semana em alguns pacientes, né? Mas quanto antes a gente entrar com a intervenção fonoaudiológica associada à ferramenta que é o laser, né? A gente vai ter um resultado muito melhor e muito mais rápido. Ok. Ana, me diga uma coisa agora que a gente sempre fala muito. Sai um pouco dessa coisa muito do trauma, eu queria saber da sua experiência, como é que você trabalha. Vamos sair da dor, né? Vamos trabalhar agora um pouco, da dor alheia. Vamos falar agora um pouco sobre essa relação do uso do laser na voz. Como é que é a sua vivência com isso aí? Então, para a gente, sempre acaba aparecendo pacientes da disfonia funcional, né? Ou que eles chegam até a gente porque estão com algum tipo de rouquidão, ou algum cantor, palestrante, vendedor, atendente de telemarketing, que quer melhorar a sua projeção vocal, quer melhorar a sua qualidade vocal, né? Ou quer ficar menos cansado, quer melhorar a sua performance em geral, né? Então, o laser, ele vem nessa atuação, trabalhando, primeiro a gente vai ser, a gente sempre, nós quatro aqui, a gente sempre fala a mesma coisa, né? A gente não pode esquecer que nós somos fonoaudiólogos. Então, a ciência da fonoaudiologia vem sempre em primeiro lugar, né? Por mais que a gente use ultrassom, o laser e qualquer das outras ferramentas que vão aparecendo, elas vão se somando ao nosso saber. Isso é uma coisa que vocês precisam ter sempre em mente. Então, nós vamos aliar todos aqueles exercícios que a gente já conhece, né, a um ultrassom, ao laser combinado, eles dois juntos para a voz. Assim, eu não encontrei ainda algo que fosse mais poderoso do que essa junção do ultrassom terapêutico com laser, né? A gente promove uma recuperação muito mais rápida desse tecido laríngeo, né, dessa prega vocal, até dos ajustes de ressonância, até da questão da motricidade da língua. Então, nós temos uma série de fatores que culminam para o bem, para a melhora dessa performance vocal, né? Depois que a gente, por exemplo, assim, agora na era do Covid, a gente teve muito granuloma de intubação na prega vocal, muito, demais, né? E a média de recuperação dessa patologia girava em torno entre 12 e 16 semanas, era a minha média de alta para esse tipo de paciente. E eu tive paciente que eu dei alta com 3 semanas. Né? Então foram assim, um deles foi 2 vezes por semana. Então assim, mas eu tive paciente com 3 aplicações, esse granuloma foi embora e a gente teve um restabelecimento da qualidade vocal. Então assim, não tem o que comparar, né? Não tem contra os fatos, não há argumentos. Então isso tem melhorado muito a vida dessas pessoas, né? Eu associo muito ao ultrassom quando você tem alterações respiratórias, né? Pessoal que tem sinusite de repetição, que tem dificuldade para fazer projeção vocal. O ultrassom é uma ferramenta, assim, fantástica quando aliada ao laser. Ana, me diz uma coisa. Ana, não, agora eu vou perguntar a Perla. Teve uma pergunta que foi colocada aqui para a gente, Perla. Eu queria que você falasse. Com Perla, eu tenho que controlar o tempo de Perla, porque senão ela dá um spoiler danado, ela vai embora, aí né, mata a gente do coração. Perla,
Foi colocada uma pergunta para a gente aqui relacionada ao que Larissa falou. Seria o ILIB antes e após cirúrgico. Quando que se usaria? Ou se usaria sempre? Mas independente da gente saber se o ILIB é antes e pós-cirúrgico, como a gente está fazendo uma coisa muito ampla para quem possa ser quem tem experiência e quem não tem experiência com laser, queria que você falasse um pouco para a gente. O que é o ILIB? Bom, o ILIB é a laser terapia sistêmica, né? Então, o que acaba acontecendo? Ele vai irradiar todo o sistema, tá? Então, a ideia é que a gente melhore a reperfusão sanguínea, que a gente tenha um efeito antioxidante, que a gente tenha efeitos anti-inflamatórios, tá? Essa é o inicial do ILIB, não vou me ater a muitas questões, tá? Eu faço ILIB antes da cirurgia, tá? Alguns dias antes, todos os dias, e posterior à cirurgia até a alta, tá? Por quê? Porque você tem o efeito antioxidante, você melhora essa cicatrização, você tem efeitos aí de produção maior de ATP, certo? Então, você tem uma melhora total do paciente. Então, a tolerância, por exemplo, a própria anestesia, tudo isso ajuda muito, né? Então, eu enfim, posso dizer que quando eu uso o ILIB, eu potencializo a ação medicamentosa? na realidade, ele fotobiomodula, tá? Então, o que acontece? Você tem um efeito mais potente da medicação, certo? Mas sem tantos efeitos colaterais. É o que você tem. Certo? Existe uma história que eu já ouvi dizer que quando eu faço ILIB, eu melhoro o quadro sistêmico do paciente e muitas das vezes eu consigo reduzir a medicação. É verdade ou falso? Sim, é uma realidade, tá? Principalmente em quadros de diabetes e quadros de hipertensão arterial. Eu consigo melhorar, então, fazendo uso Sim. dele de maneira sistêmica, contínua. Sistêmica, tá? Mas existem outras medicações também que a gente já sabe que o paciente acaba não tendo tanto uso, enfim, é bem interessante. Então, isso ajuda. Esse é um dos motivos de que quando a gente trabalha com ILIB transdérmico modificado, a gente tem que ter um monitoramento bem eficiente desse paciente, de oximetria, batimento cardíaco, a questão da própria pressão arterial e, se possível, o destro. Joia. Certo? Larissa, Deixa eu terminar de responder aqui, porque tem o ILIB. Traz melhora para fibromialgia? Que nossa querida Gisele perguntou. Sim, traz, mas tem um equipamento que é o top do top para quem tem fibromialgia, tá? Que é o ultrassom com laser, que a aplicabilidade dele é feita na palma das mãos, certo? E a gente tem tido ótimos resultados para fibromialgia, ao ponto dos pacientes fibromiálgicos não lembrarem que tem fibromialgia e fazerem besteira, tipo limpar a casa inteira, tá? Então, é muito interessante, é um equipamento que eu tenho, e gosto bastante dele para o uso da fonoaudiologia. Tem um uso mais reservado, sim, mas acredito que é um ótimo recurso também, certo? Larissa, me diga uma coisa, saindo dessa realidade da ortognática, tá? Que é o seu universo de conforto, vamos dizer assim. Se a gente for pensando em laser, pensando nas pessoas que trabalham alterações de linguagem, trocas fonêmicas, seja pontos articulatórios, você consegue ver a aplicação do laser para esse tipo de realidade? Sim, é uma coisa que eu falo bastante, é a relação do laser com a performance muscular. Então, das aplicabilidades mais fantásticas do laser, ela realmente vem na performance muscular, né? E a maioria dos casos que a gente tem aí alterações de trocas fonêmicas, a gente tem porque falta algum tipo de tônus, né? Então, não tenho tônus de ponta de língua, então não consigo vibrar a língua, não faço r, né? Então, a gente vai trabalhar toda a musculatura de língua. Ou eu não consigo levantar o dorso da língua, então não falo k, g, né? E a gente vai trabalhar a performance nessas adequações de linguagem.
Então, a performance muscular, fortalecimento de base de língua, elevação dos supraioides, elevação dos elevadores da face que vão auxiliar nessa sustentação dos supraioides, realmente ela tem um efeito muito interessante. Muito interessante mesmo. E assim, só completando a pergunta que foi feita sobre a ortognática, é muito interessante o que a Perla falou, de se preparar o paciente. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, de pacientes com diabetes, que nós fazemos um ciclo inteiro de LIB, tá? Antes da cirurgia, para preparar esse paciente para a cirurgia, para que ele possa ter uma cicatrização muito melhor, tá? Joia. Ana. Posso complementar? Pode, deve. Eu já vou complementar porque eu sou dessa. Então, é o seguinte, vamos lá. A questão do ILIB que ela está falando, eu falo muito de preparação de terreno biológico, tá? O que acaba acontecendo? A gente prepara o terreno biológico, certo? Para que a gente consiga ter uma melhor resposta do laser pontual. Então, o ILIB, ele é crucial na nossa prática clínica, tá? Esse era uma das maiores preocupações com a última resolução minha, nesse sentido, porque se tirasse o ILIB, iria tirar parte da minha prática terapêutica em relação aos pacientes. Graças a Deus, né, o nosso conselho colocou aí o ILIB como algo que a gente pode estar fazendo, tá? E as questões de linguagem, né, quando a gente fala pontos de articulação, ok, vamos trabalhar com performance muscular, mas quando a gente fala de fonologia, né, fonética propriamente dita, questões que levam à questão cerebral, aí eu acredito que a fotobiomodulação transcraniana ela possa ser algo que é crucial para aquele paciente, tá? Porque uma coisa é o desvio fonético, outra coisa é o desvio fonológico, né? O distúrbio articulatório, como nós da antiguidade, né? Que eu sou da antiguidade, gente. Eu sou vintage. Então, a gente falava, né? Não ri, não, é verdade, eu sou vintage, gente. Então, me respeita, né? A Simone tá rindo que ela também se identificou com o vintage. Eu tô sacando. Então, o que acaba acontecendo? Isso é extremamente interessante, porque a gente tem que saber até onde vai a questão muscular, onde realmente é uma questão de linguagem, né? Então, enfim, eu acho que isso é bem interessante. A Gisele está perguntando que seria o ciclo inteiro de LIB, tá? Então, depende do que você vai programar com esse paciente, tá? Quando a gente tem doenças crônicas, a gente tem algumas maneiras de fazer esse ciclo de LIB, certo? Até ele realmente ficar estável para uma cirurgia, por exemplo, entendeu? A gente não precisa diminuir a medicação, mas torná-lo estável, né? Então, é uma maneira, né? Acaba sendo um ciclo pré-cirúrgico, né? Então, eu acho que isso que é o interessante do ILIB. A gente consegue trazer essa prática clínica de uma forma bem contundente para que a gente tenha respostas biológicas dentro do âmbito fonoaudiológico muito pontuais, certo? Ana, me diga uma coisa. Ana tá toda bonita, de batom, maquiada, cabelo na escova. Ana, agora a gente vai falar de estética. Ana, me fale da estética usando o laser. Esse laser que a gente trabalha associado à nossa prática de fonoestética. E aí? A mestre está aqui, a Larissa me ensinou tudo. Mas a gente faz um bate-bola. Mas qual é o nosso foco principal com a questão do laser, né? A gente trabalha basicamente na drenagem linfática, né? Que ao longo do tempo isso vai acumulando, né? E a gente vai vivenciando uma vida de maquiagem sem dormir, tarará, tarará, uma alimentação ruim. Então a gente vai acumulando isso também, né? Na nossa pele, né? Aliado à formação das nossas almofadinhas de gordura que dão a sustentação, né? E também a performance muscular. Então, o laser ele vai atuar harmonizando tudo isso aí, né? Então, aí, assim, geralmente é uma pergunta clássica que todo mundo faz. Eu uso laser com manobras manuais ou eu só uso laser? Ou eu uso laser antes e uso manobra manual depois? Ou eu uso laser depois e manobra manual antes? Ou eu uso... Ele está querendo aula, olá. Mas se ninguém pergunta, quem pergunta sou eu. Vamos passar isso para a mestre aí, que eu acho que ela vai responder isso de uma maneira mais completa do que eu. Diga aí, Larissa.
A pessoa está aqui quase infartando. Né? Mas são perguntas clássicas, todo mundo pergunta. Eu uso laser antes, uso laser depois. Manipulo antes, manipulo depois. Eu não manipulo, ou no dia que eu aplicar o laser, eu só aplico o laser, eu só faço manipulação. E aí, como é que é essa realidade? Então, quando a gente vai trabalhar com a estética clássica, que a gente fala, que é quando a gente não tem invasivos, né, que a gente vai trabalhar dentro mesmo da fonoaudiologia, porque a estética ela é uma junção de tecidos, né? Então, eu tenho a junção da pele com os meus ligamentos, igual a Cris falou muito bem, as bolsas de gordura, as nossas fat pads, né? E a parte muscular e estrutura óssea. Então, eu preciso ter lá a perna. Então, eu preciso ter toda uma estrutura preparada para isso. Quando a gente vai trabalhar a nível de fonoaudiologia, a gente está trabalhando a que nível? Nível de ligamentos, de reposicionamento de gordura, de performance muscular e de tonificação de pele, tá? Uma coisa que é pouco estudada pelo fonoaudiólogo, mas que vem aí no advento da estética muito grande, que é a questão da pele. Então, a gente geralmente precisa preparar o músculo para essas intervenções, né? Então, a gente aplica o laser antes, tá? Por quê? Porque o laser ele vai dar condições para promover a performance muscular, seja para relaxar, seja para contrair. Então, eu preciso de um tecido que esteja nutrido, hidratado, oxigenado e sem catabólicos e metabólicos. Então, por isso a gente trabalha com a drenagem linfática muito na performance muscular, porque eu preciso retirar do meu tecido os catabólicos e os metabólicos e deixar que o tecido fique oxigenado, nutrido e hidratado. Assim, ele vai ter uma capacidade de contrabilidade muito maior, né? E a gente faz a manipulação depois, né? Igual eu brinco, ainda não existe a função de laser terapeuta, né? Não existe a profissão de laser terapeuta. Então, o laser ele é uma ferramenta, assim como é a bandagem, assim como é eletro, assim como é o ultrassom, que ele vai otimizar, que ele vai dar um ganho muito grande, um pull muito grande ali na minha terapia, mas ele não consegue fazer as coisas sozinho. Né? A gente precisa de entrar ali com a parte fonoaudiológica. Então, a gente vai fazer as manobras digitais, os pontos motores, os exercícios de fortalecimento da face, para que a gente tenha, né, um resultado muito bom. A gente pode entrar ali, talvez depois de um tempo, em outra sessão, alternando com o laser, com outras técnicas, como a eletro. Ultrassom, me conta, Herbert, agora eu vou perguntar. Me conta, o ultrassom na estética, como funciona? É uma aflição que eu tenho na minha vida, porque eu tenho aparelho e não uso ele na estética. Veja, a gente tem dois tipos de ultrassom para estética. A gente tem o ultrassom, que é o próprio aparelho que dá a era redonda, que é aquela areazinha redonda, e a gente tem o aparelho de ultrassom estético, que é uma espátula. Então, são dois aparelhos distintos, tá? O aparelho que ele tem uma era redonda, ele melhora a permeabilidade da membrana celular, fazendo exatamente isso, liberando os radicais livres, fazendo essa drenagem. Quando você acompanha o movimento da linfa, existe um protocolo específico do ultrassom para fazer e potencializar a drenagem para abrir os linfonódulos, e aí ele vai trabalhar toda essa vascularização local. Com o ultrassom, pela era ser maior, e a gente tem várias eras, mas na fonoaudiologia a gente usa dois tipos de era específica, que é a era de 3 MHz, de 3 centímetros quadrados, e a era de 7 centímetros quadrados, que é uma era bem pequenininha. Que essa era bem pequenininha dá para a gente pegar áreas pequenas na fonoaudiologia, dá para você ter essa face, trabalhar essa face muito legal. Não que a era maior não dê, dá também. Com ainda o uso do ultrassom, você ainda consegue fazer, não a gente fonoaudiólogo, mas a galera da estética, ela consegue fazer transposição de dermoativos através do uso do ultrassom para dentro do tecido biológico. Então, é uma técnica chamada de fonoforese, que é quando ele começa a drenar e a entrar substâncias ali dentro no momento que ele vai fazendo essa drenagem, com esse tipo de era redonda. Quando a gente vai para a era, que é uma espátula, e aí acho que foi o nosso primeiro café científico, né, Perla? Que deu um bababá miserável, o conselho veio em cima, e a gente apresentou uma série de coisas, e ainda eu bato muito com o conselho ainda sobre isso, sobre o uso do ultrassom para fazer peeling ultrassônico. Mesma
técnica que a gente usa para fazer o outro ultrassom, a gente também usa com a espátula. Uma técnica específica, ela faz descamação superficial do tecido, ela tira as células mortas, ela faz com que essas células vibrem e se soltem com maior facilidade, fazendo com que esse sistema metabólico local, de maneira extremamente superficial, fique adepto e propício para receber manipulações, sejam manuais e até outra técnica. Uma das vantagens do uso do ultrassom, quando a gente associa o ultrassom com o laser, primeiro a gente já tira a camada de tecido gorduroso que está na epiderme, na parte bem superficial. Já deixa mais livre para poder o laser entrar com uma facilidade, sem ter nenhum tecido que fique impedido de célula morta. Mas aí tem muita coisa para você usar com o ultrassom. Você consegue reduzir bolsas de gorduras, você consegue reduzir papadas, você consegue fazer drenagem. E o que é interessante, quando eu digo que eu reduzo bolsas de gordura na região, eu reduzo bolsa de gordura, eu não reduzo gordura. São coisas completamente diferentes. Não é mesmo, Ana? Porque para a gente reduzir gordura, eu tenho que aumentar a frequência cardiorrespiratória. Mas eu consigo diminuir bolsa de gordura porque eu consigo diminuir a quantidade de líquido que tem na região, enviando esses líquidos para dentro do linfonodo. Mas aqui não é uma aula, nem uma sala de ultrassom. Vamos voltar para o laser, porque a galera já está assim, se corroendo aqui, ó. Só foi um spoiler para a gente falar, tá? Gisele falou aqui assim para mim, na estética eu já utilizei em caso de aplicação de botox, que causou peptose palpebral, com ótimos resultados. Então, um comentário que ela fez. Tá? Vou deixar, tem uma pergunta que foi, achei uma pergunta bem legal, de Patrícia Velho, que ela colocou aqui, que é para a Ferla falar um pouco mais sobre ultrassom transcraniano. E eu, já conhecendo Patrícia como conheço, ela quer saber algo mais específico para os pacientes que são autistas, para esse público aí. Então, vamos guardar essa cereja do bolo. Eu senti que Perla começou a se corroer ali agora para falar, mas a gente vai deixar isso mais à frente. Vamos agora, a gente já falou de linguagem, a gente já falou de voz, eu queria falar agora com vocês agora sobre a aplicação do laser em quadros de disfagia. A gente sabe que a gente tem 3 tipos de disfagia, basicamente. Eu tenho a disfagia neurogênica, eu tenho a disfagia mecânica, eu tenho a disfagia mística, que é onde está aquele paciente extremamente comprometido, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho cada uma, tá? Falasse um pouco da sua aplicação dos pacientes com disfagia e aí tentasse alguém complementar o quadro do outro aí. Vamos lá? Quem começa? Vou começar. Vai lá, Ana. Vou puxar de novo para o pessoal do Covid, né? Porque a gente teve muitos casos de disfagia leve, né? Muito. Progressivamente até bem severa. E esses casos de disfagia leve vieram assim aos baldes. São pessoas que ficaram com engasgo, achavam que era refluxo e, na verdade, eram disfagias, né? Então, assim, olho assim, um olhar mais abrangente para essa questão do refluxo levou a um diagnóstico de disfagia. Então, a gente... primeiro, uma boa avaliação, eu acho que é fundamental no nosso caso, né? Observar um pouco mais esse paciente, olhar um pouquinho mais da história, se permitir gastar um pouco de tempo a mais na anamnese. Então, isso tudo faz a diferença quando a gente vai aplicar uma técnica, né? uma ferramenta ou um exercício diferente para quem tem a disfagia, né? Então, essas disfagias leves vieram também bastante acompanhadas com a questão da anosmia, né? Dessa questão da alterações no paladar, alterações no olfato, vieram bastante acompanhadas. Então, a gente teve bastante experiência com o laser, bastante experiência positiva no uso do laser para a reabilitação dessas disfagias mais leves, né? Que vieram também, em alguns casos, acompanhado com a rouquidão. E aí estavam sendo tratadas como refluxo, né? Quando, na verdade, não eram. Então, assim, foi um campo de atuação muito interessante, né, para os fonoaudiólogos que atuam, né, porque muitos chegavam para mim por conta de voz, né, tinha alteração vocal e aí você acabava descobrindo que a pessoa também estava com uma dificuldade para engolir, às vezes leve, às vezes um engasgo, às vezes só aquela sensação mesmo de bolo, e era uma disfagia. Então, foi muito legal. Joia. E aí, Larissa?
Então, para mim também chegou muita questão respiratória, né? Falando ainda de Covid, continuando o assunto da Ana. Então, chegou muita questão respiratória, modulação de pulmão, né? Como que a gente ia reconstruir aí essa região respiratória, a questão da desobstrução dos seios, né? Da face, a gente usou muito laser para isso, para anosmia, para disgeusia, para todas as alterações aí que foram que foram aparecendo, né? De olfato e paladar, mas realmente uma coisa que impactou bastante foi a questão da reparação pulmonar, né? Então, a fonorrespiratória, né? Essa parte assim de mais de respiratória. Então, a gente usou o laser aí bastante para estar estimulando a cicatrização do pulmão e em fase de latência ainda, né, do vírus, para modular a inflamação e segurar o paciente no catéter de alto fluxo e não mandar para intubação. Então, a gente entrou muito aí na linha de frente quando a gente estava com esses casos de intubação. E eu acho que o laser foi extremamente importante para fazer essa modulação. A gente conseguiu tirar muito o paciente aí, manter no catéter de alto fluxo e não deixar entubar. Então, acho que isso fez toda a diferença e fez com que a fono ganhasse bastante espaço dentro da UTI, um certo reconhecimento dentro da UTI. Ótimo. Ela, ainda nessa questão dos pacientes com disfagia, com quadros pós-Covid, não quero que você diga, eu acho que também não seria justo você dizer o protocolo, tá? Mas existem protocolos específicos para tratamento de anosmia, para pacientes pós-Covid ou neurológicos, após trauma, que perderam, ficaram com quadro de anosmia, e que na maioria das vezes os pacientes perderam a anosmia do olfato, perderam paladar, perderam sensibilidade, perderam essa sensibilidade. Eles não ficaram muitas das vezes com alteração do quadro da disfagia, mas eles perderam a sensibilidade da intraoral, da cavidade oral, como se a língua tivesse perdido essa sensibilidade, tá? Fala um pouquinho sobre isso. Então, bom, a minha primeira experiência foi com uma paciente em março de 2020, quando começou a pandemia, tá? Ela chegou da Itália com anosmia e disgeusia, tá? E aí, foi meio que um desespero de causa, porque a gente não conhecia a doença, né? E aí, assim, foi muito interessante porque eu usei LED e laser, eu não usei só o laser. E isso virou um protocolo, né? Que é o protocolo FDA, exatamente para que a gente tivesse esses direcionadores clínicos, que na realidade eu não gosto de direcionador clínico, tá, gente? Eu gosto de protocolo mesmo, porque eu sou da Betinha, tá? Meu negócio é a real família, né? Então, enfim. Mas o Sábio gosta de direcionador clínico, tá tudo certo, é a mesma coisa, tá, gente? Enfim, então, assim, a experiência foi bem interessante, porque o que acaba acontecendo? Existem pacientes que têm anosmia, disgeusia, e tem os pacientes que têm as crises uncinadas, tá? O que é isso? Isso é uma questão cerebral, porque o COVID, ele é sistêmico, certo? Então, isso foi uma das coisas que eu percebi nessas questões das crises uncinadas, que, na realidade, esse paciente, ele sentia cheiros estranhos ou gostos estranhos, certo? E não está ligado exatamente à anosmia e disgeusia, está ligado à crise uncinada, tá? Então, eu acho que esse topodiagnóstico, essa diferença de diagnóstico é que faz toda a diferença na intervenção, tá? Normalmente, esses pacientes sentir o cheiro, mas eles não identificavam o cheiro. Ele dizia para mim assim, eu sinto o cheiro, sinto que é agradável ou sinto que não é agradável, mas eu não consigo classificar que cheiro é. Então, por exemplo, isso é uma espécie de crise uncinada, tá? Então, assim, existe a diferenciação do que é uma anosmia propriamente dita, tá? Que tem a ver com a questão cerebral também, tá? Anosmia de disgeusia, a gente não pode esquecer disso, tá? Você estimula a parte periférica, mas muitas vezes, se você estimular a parte central, a resposta vai ser outra, tá? E a questão da própria sensibilidade intraoral,
que você tem que trabalhar no COVID em específico, tanto a nível neurológico como a nível intraoral mesmo, tá? Porque, assim, você vai ter uma resposta? Vai, lógico. Tá? O laser é tão magnífico que ele sempre tem resposta. Mas isso acaba demorando, né? Então, se você trabalha neurologicamente, trabalha sistemicamente com ILIB, você vai ter um outro resultado. Isso foi uma das coisas que eu percebi, né? E o LED, o que acabou acontecendo, que eu achei interessantíssimo. Por que eu cheguei à conclusão que o LED azul, usando intraoralmente, ele ajuda muito no COVID? Porque ele melhora a questão bactericida. Então, ele consegue, vamos dizer assim, melhorar esse terreno biológico intraoral, né? Então, diminui a bactéria, certo? E esse laser, né? Tanto vermelho quanto infra, ele vai ter uma outra penetração nas fibras aí da língua, do palato e tudo mais. Então, realmente, ele beneficiou muito a minha terapêutica, né? Foi uma coisa que eu descobri de forma empírica, gente, foi no desespero, tá? Porque a melhora dela estava sendo muito lenta. E aí, alguns outros pacientes depois, né? Quando a gente descobriu aí, né? Os estudos avançaram do COVID, e a gente descobriu que tinha a questão sistêmica e a questão neurológica, principalmente que a gente teve muitos pacientes com Guillain-Barré, tá? Eu, particularmente, fui um caso de Guillain-Barré. A gente descobriu que se a gente usasse a fotobiomodulação transcraniana na síndrome do pós-Covid longa, a recuperação desses pacientes é muito melhor. Olha, me diga uma coisa aí, agora uma pergunta bem. Quem perguntou foi a minha queridíssima Ângela Ueda. Ângela pergunta o seguinte: existe, ou vocês têm experiências com crianças que têm bronquiolites? Eu nunca tive essa experiência, não tenho clareza sobre isso. Eu já tive. E aí, Fantástico. diga aí. Inclusive para bebês, né? Você não tem muita questão assim de conseguir colocar, né, o muco para fora. Então, assim, é interessante a recuperação desses bebês. É fantástica, né? O nosso protocolo de asma também é adaptado a essas crianças, né? A peso, fototipo. É fantástico, né? E eu tenho um filho de 4 anos, né? Ao longo da pandemia, houveram várias questões respiratórias aí que todo mundo é Covid, não é Covid, né? Isso, eu acho que o primeiro lugar de teste é a nossa casa, né? Então, assim, eu posso afirmar para vocês que a farmácia da minha casa diminuiu mais de 50% mesmo tendo uma criança pequena, né? Então, aqui, antes da gente dar remédio para febre, a gente faz ILIB, tá? E não é a bronquiolite, né? Mas logo no início da pandemia, eu tenho uma amiga que trabalha numa maternidade aqui no Rio, uma maternidade enorme. E o sintoma dela não foi respiratório, foi como se ela tivesse uma crise de apendicite, né? E ela foi para a emergência. Naquela época, logo lá em março de 2020, era assim, sintoma respiratório para um lado, né? Não é respiratório para o outro nas emergências. E aí ela foi tratada, né, até o final, como se fosse uma crise de apendicite, como se fosse alguma coisa abdominal, e quando na verdade era Covid. E ela só foi descoberta lá quando eles foram fazer a tomografia, né, pega uma parte do tórax, né? E aí viram que ela estava com o pulmão, né, os dois foscos, vidro fosco, né? E aí ela foi igual um astronauta de um lado para o outro do hospital. E aí, mesmo depois de um mês, ela permanecia com a saturação baixa, né? Permanecia saturando mal, muito cansada. E aí ela falou, me ligou, Ana, você não tem nada de laser para fazer por mim? Eu falei, olha, não existe nenhum protocolo, mas vamos tentar? Vamos raciocinar, fazer um raciocínio clínico? E a gente foi lá e 1 hora depois ela estava com 99% de saturação. Então, assim, se serve para quem está, né, nessa sequela de Covid, imagine para eu estou falando da minha netinha mesmo, por isso que eu perguntei para vocês, porque eu tenho 1 aninho, e eu estou tentando fazer um pouquinho de LIB, de 5 minutos, assim, uma coisinha, né? E o localizado também, o pontual, pouquinho, também tudo pouquinho, porque criança, né, a gente faz, mas você aconselha fazer também local e LIB?
Você acha bom? Acertei. Já usei várias vezes aqui na minha casa. Né? Tô falando da minha netinha, não é para paciente, assim, é Já para usei com casa paciente mesmo. também, tá? Já usei com paciente. Às vezes eu tenho uma atuação, às vezes, com os nenenzinhos recém-nascidos, né? Que ficam, ainda aspiram um pouquinho de líquido amniótico, né? Tem aquela dificuldade respiratóriazinha inicial. E, nossa, é fantástico. Logo, a gente faz meio joule, né? Muito pouquinho, mas Bem com um resultado pouquinho. bem interessante, tá? Tá bom, obrigada, Ana. Obrigado, Ângela. Vê, eu estava pensando aqui agora, eu estava meio que viajando aqui agora, pensando aqui. Veja, às vezes chega muitos pacientes para a gente, um quadro de refluxo, seja alimentar, seja por frouxidão do anel esofágico, seja por incoordenação do peristaltismo, enfim, tá? Eu não quero que você fale para mim, e aí eu deixo aberto as três, eu não quero que vocês falem, se a gente usar o ILIB, a gente vai melhorar o processo de absorção do suco gástrico lá, digestivo, tal. Eu fiquei pensando aqui assim, haveria algo que eu pudesse usar o laser de maneira pontual, mais próximo do esôfago, mais próximo do anel esofagiano, para tentar melhorar essa contração, para poder dificultar ou potencializar ou não ter esse refluxo tão acentuado. E aí eu estou falando agora bem de causa própria. Eu sou um paciente pós-bariátrico, e aí, assim, eu tomo medicação quase diariamente para controle do refluxo. Acho que foi a única comorbidade que eu fiquei após a bariátrica. Se eu não tomar medicação, eu tenho refluxo, isso é mesmo controlando. Herbert sumiu. Dieta. E aí eu fiquei pensando nisso. Oi? Tu sumiu, agora aparece. Voltei. Tá me vendo? Sim. Pronto. Foi um refluxo que deu e aí a gente controlou na hora. Voltou. Diga aí. Bom, eu vou falar. É o seguinte, existe um protocolo específico, aliás, deu muito pano para manga já, porque teve uma aluna minha que foi bem legal. Ela foi lá e postou no Instagram, eu gosto bastante quando, né, o pessoal faz isso. Só que o pessoal do grupo do SAB ficou tentando entender o que aplicabilidade era aquela, né? Eu sabia que era para o refluxo, né? Enfim, e eu estava no grupo. E a galera, não, mas isso não tem fundo fonoaudiológico, não sei o que lá e tal, porque o ponto é um ponto bem específico, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente pega parte, né, ali tem o músculo estriado e depois, posteriormente, é o músculo liso. Então, a gente tem que pegar antes do músculo liso, para a gente poder ter essa mobilidade, né? Então, isso ajuda muito, né? São pontos que não sei se fui eu que inventei, acho que sim, acho que sim, porque desde 2017 eu uso esses pontos, né? Então, enfim, ninguém nunca falou disso no curso, só eu, né? Quem fez curso comigo sabe, só eu que falo disso. Então, assim, é bem interessante, porque a gente percebe, principalmente nas questões de disfagia esofágica, uma grande ajuda, né? O refluxo para na hora que você faz a aplicação, tá? Quem já teve a experiência aí sabe, tá? Então, algumas alunas já fizeram, né? Enfim, acho que é bem interessante. Então, assim, existe esse protocolo, tá? A Patrícia está perguntando se em disartria alguém já utilizou o laser. Sim, já uso para performance muscular e também uso a fotobiomodulação transcraniana para disartria, tá? Eu uso os dois. Certo? Teve Helena, Ana, essa para Ana. Como seria o local nesse caso de bronquiolite? Você tem que estudar a parte respiratória, né? A gente vai seguindo a anatomia respiratória. E se você treinar a ausculta, você vai ver as áreas que estão mais congestas. E aí você vai fazer de acordo
vai potencializar nesses locais, tá? Joia. A gente já está aí com 1 hora, mais ou menos, de conversa, e eu quero já começar meio que me conduzir aqui, porque a gente ainda tem uns 30 minutos aí. Veja, me falem agora, a gente falou tudo das maravilhas do laser, mas se ele tem ação, ele também tem contraindicação. Eu acho muito importante a gente falar de contraindicação. Quais são as contraindicações? Primeiro, acho que Perla se corroeu ali agora. Eu quero que me diga quais foram as contraindicações antigas que hoje em dia já não existem mais. Arrasou agora. Perla chegou para dizer assim agora. Adorei. Eu senti daqui. De Pernambuco Não, eu senti tanto. que isso para mim é tão tranquilo, né? Eu, quando comecei Então, a ser existem professora... contraindicações que antigamente existiam, que hoje em dia já não existem mais. E eu quero saber hoje qual é a contraindicação que a gente diz assim, essa contraindicação, se eu ainda levar em consideração, eu uso com o meu paciente. Por exemplo, pacientes que têm crises convulsivas, a gente sabe que, teoricamente, a gente não deveria fazer uso da eletroestimulação, né? De via de regra, é isso. Porque a gente sabe que a eletro vai estimular o neurônio, enfim. Isso é o que existe dentro do protocolo. Só que quando você analisa o caso do paciente lá, você vê que é uma crise convulsiva que ele tem agora, teve outra 10 anos atrás. Faz uma medicação que já é totalmente controlada, que não tem mais essa ação, mas teve, faz a ressalva. É essas perguntas aí que eu quero que a gente já comece a se conduzir. Então, vamos lá. Bom, contraindicações absolutas do laser, né? Sobre o útero gravídico, neoplasias a serem esclarecidas, uso do Rakutan, ácido retinóico e doença a ser esclarecida, ter o diagnóstico. Em relação à retina, né? Então, não, pera um pouquinho. Não bem informado. Isso também é uma Vamos lá. contraindicação. Tem dúvida, não faça. Exatamente. O que acontece? Não sei, Calma, não Ana, eu ia chegar nessa pergunta ainda. Vocês são tão danada. Então, o que acontece? A interação com o olho é a questão de cromóforo, tá? Então, nossos olhos, eles têm muita água, tá? Isso não quer dizer que já não existam várias pesquisas, principalmente fora do país, e com o uso do protocolo PDT, tá? Para questões oftalmológicas, ok? Então, por isso ele não entra como uma contraindicação absoluta, certo? Então, vamos lá. Essas são as contraindicações absolutas ditas pela Walt, tá? Não fui eu que inventei isso, certo? Bom, o que eu falava antes? Uso do marcapasso e hemofílico. O que a gente descobriu? O marcapasso, ele entra em interação com o laser. Tudo mentira, não entra nada, tá? Então, não é uma contraindicação absoluta. Ele pode ser uma contraindicação relativa se é um paciente cardiopata muito, muito grave, tá? Onde não existe recomendação de nada com coisa nenhuma, tá? Mas tem que ser um cardiopata realmente muito grave. E o que acontece? O grande berço do laser, um dos grandes berços do laser do país é o INCOR, tá? Então, muitas vezes, quando esses cardiologistas ele tem uma formação pelo INCOR, você fala em LIB, ele olha e fala assim, mas ele já devia ter feito. Entendeu? Então, o que a gente percebe? Que a questão de implante coclear, eu escuto muito isso. Implante coclear não pode usar? Não, pode. Não há problema algum. O stenter pode usar? Pode, só não pode, por exemplo, o stenter é na carótida. Aí você vai fazer, por exemplo, LIB pela carótida primitiva. Aí você não vai poder fazer, porque tem uma questão de metal ali, né? Então, enfim, é isso. Agora, cada caso é um caso. Neoplasia a ser esclarecida, a questão de tumores também é muito relativo, porque a gente também já tem estudos, tá? Falando do uso do laser em estudos de caso, com ótimos resultados. A gente teve a cura aí de 2 pacientes com leucemia, tá? Com laser. Agora, a questão é, como é que a gente pega um N grande de pacientes oncológicos, tá? Que tem um caso parecido, próximo ou igual? Humanamente possível. Esse é um dos motivos de que o estudo da oncologia dentro do laser ele não evolui com tanta rapidez, tá? Então, acho que a gente tem que ter isso. Aquilo, eu já fiz utilização do ELIB antes de radioquímio,
e depois da rádio e químio, né, do dia que o paciente faz. E aí a gente melhora a ingestão alimentar desse paciente, que é extremamente importante para ele, né? A questão da própria mucosite. Então, é aquilo, cada caso é um caso, eu acho que a gente tem que seguir, né? A questão do Rakutan é extremamente importante, e do ácido retinóico também, tá? Gente, não é o Renil, pelo amor de Deus, tá? Não faz a louca, não é o Renil, tá? É aquele ácido retinóico que a gente faz no dermatologista para ficar lindíssima, tá? É aquele, tá? Botox, o Botox também, a gente acaba tendo modulações de Botox, né? Por exemplo, aquele Botox que ficou muito ruim, né? Aí de Hoff, né? Aquelas coisas, ora. Tá sem intercorrência bonita que Larissa adora, né? Larissa sabe pra caramba dessa parte. Era a minha pergunta para Larissa. Vocês são tão... acho que vocês estão lendo meu papelzinho aqui, ó. Vocês estão lendo. Eu chego assim, ó. Não, colocou, né? E aí tá um horror, né? Porque a pessoa não consegue nem se mexer, né? Porque, pô, tô tanto Botox, entendeu? Que não tem nem movimentação de face. Então, a gente consegue fotobiomodular o Botox, né? Então, o Botox não é uma contraindicação absoluta nem relativa, né? Você tem que saber que esse paciente tem o Botox, porque você pode desmanchar o Botox dele, entendeu? E, de repente, não é isso que ele tá ali, ele não tá ali para aquilo, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que isso que é o interessante, né? Você realmente ter a questão do diagnóstico clínico. Veja, deixa eu fazer uma pergunta à Larissa aqui. Larissa, você já teve, nos seus casos de uso lá de pacientes, de uma maneira geral, algum paciente especificamente que após o uso do laser, ele não achou que teve uma boa relação da aplicação? Olha, geralmente os pacientes que acham assim, ai, tá demorando muito, ai, não tá dando resultado, geralmente são os pacientes de Hoff, né? Porque geralmente o problema foi grande, né? A gente brinca assim, a merda foi muito grande, quer resolver para ontem, né? Então, quando tem no caso de pitose palpebral, então às vezes eles acham que vai resolver em uma sessão, a gente vai remover ali o botox, não é bem assim. A gente tem uma janela, né, onde a gente vai aplicar o botox, ele vai ser eficiente. Então, se eu passar daquela janela, eu posso não ter resultado, né, não a curto prazo. Então, eu já tenho que entrar ali com uma performance muscular para ir drenando aquele botox mais rápido do que ele seria absorvido pelo corpo, né? Mas a gente tem aí essas janelas. E geralmente os pacientes que veem pouco resultado são os pacientes realmente de intercorrências de Hoff. Porque não tenha resultado, mas porque eles têm uma necessidade de resultado rápido. O paciente de estética, ele é um paciente de resultados para ontem, né? Ele não é um paciente que tem paciência de esperar as coisas acontecerem. Então, quando chega para a gente, geralmente chega um problemão, não chega um probleminha, né? É um olho que não fecha ou um olho que não abre, é uma boca que vai sorrir, raia assim, né? Porque aplicou o botox aqui, raia assim. Então, eu vou fazer o bico tá assim. Então, são coisas, tá babando, chega para a gente babando, né? Então, a gente tem alguns problemas desse tipo que realmente não vão dar resultado em uma aplicação. Vou precisar de 5, 6 aplicações para a gente resolver. Mas se a gente não tivesse o laser, a gente demoraria 6 meses para resolver, né? Então, é isso que os pacientes geralmente precisam entender. Mas uma área que tem crescido muito na fonoaudiologia realmente é a Hoff, né? Pré e pós-harmonização orofacial, que a gente ainda tem que tomar o espaço aí, porque tem muita coisa para se fazer. Então, por exemplo, posso falar? Pode. Ou você vai perguntar alguma coisa? Não, eu tenho umas perguntas aqui ainda, mas vá. Então, vai que você responde. Vai que você responde, porque ele está chateado com a gente fica tapelando coitado. Então, faz a pergunta, vai que é o que eu vou falar. Não, continue. Se você falar, eu digo. Você lê meu papel, vá. Tá, então a gente tem, por exemplo, quais são as intercorrências que a gente tem mais dificuldade, que tem mais relação à fonoaudiologia? São as intercorrências de remoções, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma lipo de papada, e aí, por algum motivo, ou cava muito, ou põe muito vasoconstritor, ou a cânula queima o tecido, e aí eu tenho uma necrose, né? E essa necrose, ela vai acometer todo o meu platisma, ela vai acometer os supraioides, dependendo da profundidade. Então, eu vou ter acometido ainda
movimento de boca, que a minha boca vai ficar tracionada para baixo, né? Alterações na deglutição e a alteração em movimentos linguais, né? E não é raro de acontecer. Eu já tive alguns casos aqui no consultório. Questões de rompimento de ducto de parótida, né, em pacientes pós-bichectomia, ou aderência de masséter com bucinador por retirada da bola de Bichat, e aí cavou muito, acabou machucando o músculo e o músculo grudou no outro. Grudou, o que acontece? A boca não abre, fica duro, né? Então, você tem aí uma retração de abertura de boca, então você não vai mastigar, você não vai falar direito, você não consegue fazer um movimento de sucção, e isso tudo por conta de remoções mal elaboradas, né? A gente tem necrose. Olha, eu estou aqui babando. Eu ia ficar com vocês aqui agora até uma vida. Até amanhã. Até amanhã, no mínimo. Vê, Ana, a gente vai para uma última pergunta para a Ana. Agora, depois a gente vai voltar para a Perla. Perla vai ter 2 minutos para falar para mim de estimulação transcraniana, um quadro de pacientes autistas para matar. Foi a primeira pergunta que Patrícia fez, para ela ficar de boa. E aí a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas e aí eu passo para vocês encerrarem. Então, aí, Ana, diz para mim, laser serve para tudo? Não. Mas para quase tudo. Arrasou. 99%. 99%. Acho que o que ainda não serve é que a gente ainda não pesquisou e não está usando. Mas, assim, é um grande instrumento para potencializar o nosso saber fonoaudiológico. Basta a gente tomar a ação dele, né? Estudar bastante, se dedicar. E é isso. Eu acho que é 99%, o outro 1% é calúnia. Perla, fala para mim agora, eu vou te dar 2 minutos para você falar para mim sobre estimulação transcraniana, especificamente nos pacientes autistas, para a gente dar aquele gostinho para essa galera vir fazer o curso de laser da BioLaser. Bom, vamos lá. Perla. O método LBA, ele foi, na realidade, ele começou pelos autistas e pelos parkinsonianos, tá? E aí depois eu fui desenvolvendo a técnica. E é um método mesmo, tá? E a gente tem resultados, assim, de melhora de comportamento, melhora de atenção, né, nesses pacientes autistas. Então, realmente, assim, faz muita diferença, tá? Eu tenho um paciente autista em específico, que o neurologista pediu desculpas para a mãe, porque ele errou o diagnóstico. Eu liguei para ele e falei assim, você não errou o diagnóstico, é que eu estou fazendo laser nele. Expliquei para ele, então, é muito interessante, porque o menino hoje frequenta, ele é um autista leve, mas hoje ele frequenta a classe regular e acompanha a escola. Então, isso para a família é uma vitória, né? E existem outros quadros também que a gente trabalha, né? A fotobiomodulação transcraniana, né? Então, o que acontece? O cérebro, ele é rico em substância branca, né? Que é onde tem a melhor atuação. A gente consegue melhorar a sinaptogênese e as angiogêneses, as neuroangiogêneses desse cérebro, tá? Nosso cérebro é rico em bomba de sódio e potássio, então a gente melhora a produção de ATP mitocondrial, né? E aí a gente consegue dar energia para que esse cérebro se restabeleça, tá? Então esse é o funcionamento que a gente tem aí da fotobiomodulação transcraniana, certo? Foi até rápido, viu? Teve 22 segundos ainda. Pensei que você ia estourar. Então, deixa eu responder as 2 perguntas do chat, então, tá? Deixa de ser chato. Tem contraindicação para quem tem preenchimento com ácido hialurônico? Sim, tem. Não pode fazer também, tá? Tem um aparelho específico para transcraniana? Não, não tem. É o nosso Therapy EC, nosso Laser Duo e o Therapy Plus, tá? Que é utilizado. Porque o que acontece? Existe o equipamento de LED, que é que é um capacete, tá? Mas não dá para se fazer tudo com ele, tá? Não se tem condições para fazer tudo com ele. E pela questão da Anvisa, eu precisava... para de azucrinar, vai. Pela questão da Anvisa, não tinha como a gente ter um outro equipamento. Então, o que eu fiz? Eu peguei o estudo do Hamblin e consegui vamos dizer assim,
fazer com que as dosimetrias ficassem próximas com os achados dele dentro do que a gente tem de equipamento. Respondido? Vê, a gente vai agora para umas perguntinhas bem capciosas, tá? Primeira pergunta eu vou fazer para a Ana. Ana, diz para mim, quando não sei o que fazer, boto vermelho e infravermelho, meto 6 e sigo para frente? Gente, pelo amor de Deus, nós não somos apertadores de botão, a gente tem um cérebro lindo, maravilhoso. Só que se você não souber, não faça nada. Vai ser o melhor para o seu paciente. O melhor que você vai fazer é não fazer nada, né? Você atuar só com o teu saber fonoaudiológico, sem nenhuma ferramenta, né? Aí você estuda, pergunta a quem sabe, se informa, estuda um pouco mais, e aí sim você volta. Liga para a tia Perla! Liga para a tia Perla! Manda mensagem, 2 horas da manhã, tia Perla tem problema não. Não façam isso, gente. Isso é um crime contra a sua formação, contra toda a fonoaudiologia e contra quem está estudando e aplicando isso seriamente, tá? Joia. Larissa, me diz uma coisa. Paciente que tem glaucoma, uso laser e lip, não uso lip, posso usar laser, não posso usar laser? Tá, então até pouco tempo atrás o glaucoma realmente era uma contraindicação absoluta, né? Hoje nós já temos estudos do uso do laser em pacientes com glaucoma. O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Esse paciente está controlado, esse paciente não está controlado, esse paciente está medicado, ele não está medicado. Então eu preciso saber como que está a situação do glaucoma desse paciente para estar usando aí a fotobiomodulação. Mas perante os últimos estudos, não é mais uma contraindicação. Joia. Perla, deixei a cereja do bolo para você mais uma vez. Fonoaudiólogo usa PDT ou fonoaudiólogo não usa PDT? Bom, vamos lá. 2 minutos, viu, Perla? Porque se for deixar, você vai fazer uma aula agora de 20 horas. Então, a meu ver, eu acredito no seguinte, tá? Não existe nada na nossa resolução que fale, tá? Que a gente não possa utilizar o PDT, tá? Quem fala isso é mentiroso, certo? Então, enfim, o que acaba acontecendo? Eu acho que são casos pontuais que a gente tem que usar o PDT. Então, por exemplo, mucosites a serem esclarecidas não é para usar o PDT. Você tem que ter um diagnóstico, certo? Dentro do laser, né? Dentro de um hospital, por exemplo, que nem eu atuava, então eu tinha a questão do paciente pós-extubação com aquela boca literalmente podre, né? Que eu preciso ter um controle bacteriológico e não tinha dentista. Então, eu fazia o protocolo BDT junto com a equipe multidisciplinar, tá? Eu não vejo, e na própria candidíase mamária, gente, não tem o mínimo sentido a gente não trabalhar a candidíase mamária, né? Se você não tem uma enfermeira junto, tá? No meu caso, eu tenho a Dani, né? Então, quando a gente tem essas questões de bebês e tal, a Dani acaba trabalhando aí o protocolo PDT, porque ela é enfermeira. Mas se não tem, e você é consultora de amamentação, não existe sentido de você não utilizar, porque a candidíase vai continuar lá. E aí você vai fazer o quê? Que essa mamãe entre no antibiótico e pare de amamentar. É isso que a gente quer? Não. Então, enfim, certo? E aí é que tá, o protocolo PDT, se a gente melhora a questão bactericida da boca do paciente, a possibilidade dele broncoaspirar é bem menor e a possibilidade dele ir para uma via oral é muito maior. Certo? Arrasou, Perlita. Sabia que eu tinha que deixar essa para você. Veja, a gente está aí com os 8 minutos finais, tá? Eu queria abrir agora a palavra para a Ana Cris, fazer as suas considerações finais, depois a gente passa para a Larissa, depois passa para a Perla, aí passa para mim, aí depois eu passo para a Perla, Perla encerra. Diga lá, Ana. Então, pessoal, isso aqui é só um tira-gosto, né? Uma amostra grátis do que a gente vem produzindo como ciência nesse país. E nada melhor do que você ter bons professores, né? Você está cercado de conhecimento técnico real. Eu sempre costumo dizer que, às vezes, o conhecimento, a sua evidência clínica vai chegar antes da evidência científica. Então, a gente falta a fonoaudiologia a formar, a escrever, né? A gente tem preguiça, gente. A gente tem profissionais tão bons, fazendo tanta coisa legal. Então,
eu convido a todos para se aprofundarem nesse universo que é a fotobiomodulação, né, com a gente. A gente tem tanta coisa bacana para apresentar. Então, é isso. Obrigado, Tá? Ana. Mais uma vez, em nome da Biolaser, a gente agradece a sua disposição, participação. Em nome da Biolaser, a gente fica muito agradecido por você ter aceito o convite, ter vindo aqui dividir o seu conhecimento conosco. Larissa, a palavra é sua. Então, eu concordo aí, eu partilho da fala da Ana, né? Eu acho só que sempre um fato clínico ele vem antes do científico, né? E a gente tem que começar a abrir os horizontes e a começar a mostrar o que a gente faz, né? Então, quando a gente tem uma turma muito coesa, como são aí, a gente fala que a gente tem uma legião, né, da Biolaser. Não são só grupos, é uma legião, porque Uma são gangue. grupos de Uma alunos e gangue. A gente é uma ex-alunos. gangue. A gente É uma amarra um no gangue. outro. Vira e mexe, o conselho anda ligando para um de nós, né? Então, proibindo a gente dar aula é uma beleza. Mas eu penso o seguinte: a gente tem que se unir em prol da causa, a gente tem que contar o que a gente faz, porque cada vez mais as pessoas estão entrando dentro da nossa área, então a gente precisa por domínio, digamos assim. A fonoaudiologia não é um ato de domínio público, né? Ela é nossa e nós estudamos para isso, nós temos formação para isso, e nós não podemos perder o nosso espaço. Nós precisamos trazer toda a tecnologia possível ao nosso favor, nós precisamos trazer todo o conhecimento técnico-científico à luz da população, para que eles conheçam e saibam o que o fonoaudiólogo faz, né? E juntar aí cada vez mais pessoas que têm interesse pela causa, né? O laser é uma das ferramentas que eu amo, né, que eu sou apaixonada, mas nós temos outras aí, nós ainda temos que lutar pela papelada do ultrassom, né, Herbert? Então, a gente ainda tem que se unir para isso, a gente tem que se unir para a entrada da radiofrequência, para a entrada aí do ozônio, né? Talvez, quem sabe, do ultrassom microfocado, né? Então, a gente vai sendo audacioso aí pelo caminho. Mas eu acho que está faltando um pouquinho disso, de audácia, de artigo científico, de embasamento, né? Mas a gente tem ainda pela frente um bom caminho com a fonoaudiologia. A fonoaudiologia está tendo um novo horizonte hoje em dia. Muito obrigada. Larissa, eu vou falar e aí depois eu passo para a Perla e o Perla encerra. Larissa, só para completar o que você falou, eu tive muito problema com ultrassom para peeling ultrassônico. E se eu chegar a falar em ultrassom microfocado, eu acho que eu não sei aonde a gente vai parar. Me chama no privado. Né? É uma possibilidade fantástica. Eu acho que a gente às vezes... Agora deu 365 tipos de medo. Né? Então, às vezes, a sensação que eu tenho às vezes na fonoaudiologia, e eu não tenho o menor medo de falar o que vou falar, é porque a gente, às vezes, tem a necessidade que a gente dá um passo para frente, mas tem uma esteira rolante puxando a gente para trás, né? E se você não for muito veloz quando essa esteira rolante estiver puxando você para trás, você acaba perdendo o estímulo. Vai ficando desmotivado, você acaba ficando triste. Eu falo muito isso nos cursos. Mas, não sendo esse o nosso foco, eu quero agradecer a Biolaser por ter me chamado para mediar essa sala, para mediar essa conversa com vocês. Em nome da Biolaser, eu agradeço também a presença de todos e todas que estiveram aqui. Agradeço as perguntas, a participação de todos vocês. A gente vai ter agora, acho que a gente vai voltar a ter uma rotatividade do vinho científico, né? Desse nosso, né? Desse ciência, desse nossos encontros. Eu acho que é interessante a gente fazer esse grupo de participação. Tem pessoas aqui de vários lugares do país. Quanto mais a gente agregar esse grupo de participação, de interação, de troca de informação, eu acho que só ganha a fonoaudiologia, a ciência e, acima de tudo, os profissionais que tentam fazer uma fonoaudiologia cada dia de uma maneira diferente e melhor. Então, mais uma vez, eu agradeço. Eu passo a palavra agora para a nossa queridíssima Hebe da fonoaudiologia, Perla Passos. Adoro!
Nossa senhora, meu número, CAEB, gente. Ele e o Diogo me apelidaram de Hebe da Fono, gente. Eu sou muito fã da Hebe, tá? Enfim, vi algumas vezes ela viva no Terraço Itália. Tive o prazer de conhecê-la, ela realmente é incrível. Enfim, pessoal, eu super agradeço, tá? A disponibilidade de vocês. Eu tenho muito orgulho desses três, por serem meus amigos, por serem professores da BioLaser. Uma eu literalmente formei, que é a Ana Cris. Hoje ela manda em mim, tá, gente? Porque ela é coordenadora de curso. Ela briga comigo, tá? É uma coisa de doido. Ela fala para mim, não vai dar aula hoje. Desmarco a aula. Remarca a aula minha. Ela tá assim agora, tá uma rebeldia do caramba. Herbert foi com quem eu aprendi ultrassom e amar essa outra técnica, né? Também. A Larissa, eu não tenho nem o que falar. Larissa me socorreu num momento para lá de inusitado, onde eu me acidentei em Brasília, né? E a Larissa foi, assim, de uma dedicação extrema comigo e acabou virando uma grande amiga. E, diferente de algumas coisas que aconteceram, né? E algumas questões de algumas pessoas que falaram que eu não tenho uma boa equipe, eu não tenho bons professores, tá aí a prova, né? Não, mas você não tem uma boa equipe, você tem a melhor equipe, é diferente. Então, eu acho que a pessoa não soube se expressar, né? A dor de cotovelo foi a pior de todas, né? Enfim, eu não tenho, nunca tive medo de ousar, né? E quem me conhece sabe disso, sabe o quanto eu tenho orgulho da BioLaser de ensinar tanta gente, né? Eu tento sempre estar disponível para todo mundo, ajudar todo mundo. Nem sempre é possível, às vezes eu respondo mentalmente, o pessoal fica um pouco nervoso, entendeu? Comigo, assim, né? Me dá umas bronca também. Ô, Bela, esqueceu de mim, né? Tipo um mês depois, enfim. Mas eu tento ajudar todo mundo, acho que é aquilo. A nova tecnologia, ela assusta. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar. E esse é um dos motivos de ter o vinho e ciência, né? Exatamente para que a gente consiga aprofundar nessas novas tecnologias. Porque tem muita coisa para acontecer dentro da fonoaudiologia. Só que tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo, as pessoas falam que a gente é charlatão, ou que a gente tá inventando algo para ganhar dinheiro, tá? Então, não foi diferente com o Herbert, não foi diferente comigo dentro da fotobiomodulação transcraniana, e eu ouvi isso da grande dama da fotobiomodulação, Maria Cristina Chavantes, um dia que eu estava num processo multiqueixoso com ela, falando dessas questões que as pessoas apedrejam, né? Ela falou assim, até 10 anos atrás eu era chamada de louca por causa do ILIB. E hoje todo mundo usa, todo mundo abraça a técnica, né? Então é aquilo. E ela comprovou por A mais B que ela estava certa, né? E ela falou assim para mim, filha, você é uma pessoa teimosa, então você tem que continuar sendo teimosa. E eu tô aqui na teimosia, né? Na teimosia de trazer o melhor para vocês, das pessoas que eu acho que realmente vão contribuir com a formação de vocês. Nem sempre é fácil a gente achar professores com o naipe desses três, né? E com a formação que eles têm, e com a curiosidade que eles têm, porque é aquilo, antes da gente ser professor, a gente tem que ser curioso. E a gente tem que trabalhar essa curiosidade para a gente descobrir o que é bom e o que não é. Quem fez o meu último curso ouviu eu falar muito assim, ó, isso aqui deu errado. Eu fiz isso, deu errado. Isso aqui deu certo. Então, eu mostro a minha experiência também ruim, que não ficou bom, que de repente eu poderia ter uma outra resposta, né? Se potencializar, se fizer tal coisa, enfim. Né? As questões das doses, isso realmente é uma coisa que a gente ainda fica muito na dúvida. É muito recente a gente ter direcionador clínico dentro da fonoaudiologia, né? É uma coisa muito, muito recente. A Larissa, então, ela está há mais tempo aí, né? Eu tenho 6 anos aí de laser, ela tem 10. Larissa, quando você chegou, não era tudo mato? Era tudo Gente, quando eu cheguei, era tudo mato e a gente não tinha nem foice para andar. Então, exatamente. Eu já tinha era uma tenso, a gente foicezinha. no escuro.
A gente entrava no escuro, a gente ia por direcionadores de outras áreas, né? Principalmente da odonto, da Que não dava fisioterapia. certo, Que dava às vezes não ruim. dava certo, e a gente ia na tentativa e no erro. Eu tenho muita dó dos meus primeiros pacientes, sabe? Eu também. Uma técnica que eu também. tenho hoje, eu falo assim, meu Deus, me perdoa, por que eu fiz isso com fulano? Mas a gente vai aprimorando, graças a Deus, né? A gente vai aprimorando, a gente vai desenvolvendo e a gente vai trazendo coisa nova com bastante solidez. Eu acho que isso é o mais importante. Eu brinco muito que assim, né? Que nem os meus primeiros pacientes, eles sabiam que eles eram cobaia. Porque eu fui muito claro. Eu falei, olha, peguei esse negócio agora, não tem protocolo para nada de fono, tá? Eu vou descobrir contigo. Então, você vai me falando. Então, assim, eu comecei com os parkinsonianos, porque realmente eles estavam há muito tempo comigo, e começou a funcionar algumas coisas, outras nem tanto, aí eu mudava a dosimetria e tal, né? E aí, depois eu fui começando a trabalhar a fotobiomodulação transcraniana em 2017. E assim, teve mãe que falou para mim, não, vamos... Não, Perla, olha, vamos fazer, tá, pô, transtorno de espectro autista, né? Caramba. Pô, tá dando certo com os parkinsonianos, vamos fazer nele, né? E realmente, assim, muita coisa eu apanhei, né? Principalmente na fotobiomodulação transcraniana. Depois, lógico, começou a ter um monte de artigo, isso ajudou pra caramba. Mas enquanto você não tem nada, você realmente, assim, eu ainda tinha uma foice. Larissa nem foice tinha. Então, pessoal, assim, quando vocês vão fazer curso, fiquem felizes, porque vocês têm protocolo agora para fazer. Gente, fica mais fácil, entendeu? A gente ficou aqui, ó, padecendo o negócio. Herbert, então, ele inventou esse negócio do tração para fono, não tinha nada, né, Herbert? Só tinha da físio, né? Só tinha os dentes. Vocês tinham as foices, eu só tinha os dentes. Pronto, aí ferrou, Para assim, andar entendeu? no capim. Veja, Perla, Então, vamos ter curso de laser esse primeiro semestre ainda? Como é que tá? vamos ter o laser e fono, vamos ter o multidisciplinar, vamos ter o de reabilitação labiríntica e zumbido, esse curso eu amo, vamos ter o LBA também, e vamos ter ultrassom, né? No Começando próximo aí semestre. no final de julho, né? Olha, Então, e tu consegue botar isso lá no grupo da galera ainda essa semana? Pra Acho que galera eu vou fazer a começar. doação de novo. a gente coloca, né? A Simone está em vários, a Simone está em todos, gente. Estou até com medo da Simone. Simone, eu vou abrir a câmera, tá a Simone. Abrir a câmera, tá a Simone. Simone e Ana Cláudia, gente. Que medo! Ó, gente, eu vou ter que puxar, reclamar aqui, levantar minha bandeira. Ninguém colocou nenhum curso meu aí, meu Deus. Cadê o meu curso de ROF? Cadê? Então, mas o seu curso de ROF está sendo ainda fomentado, né, Fia? Porque tu também tem uma agenda lotada pra caramba, para de ser doida. Eu já falei para você, entendeu? Você não faz a maluca, né? E a gente vai ter um masterclass, né, em julho, com a nossa querida Ana Cristina, no Rio de Janeiro, tá? Só prática clínica, entendeu? Então, Porque ela a é gente vai dessas, né? encerrando por aqui. E Ô, Herbert, tira Oi. uma fotinho. Quem quiser abrir Vamos a tirar a câmera, fotinho gente. da gente. Quem quiser abrir suas câmeras, abra suas câmeras para fazer a nossa foto final. Vamos lá, preparados? 1, 2, 3. Deixa eu conferir aqui. Só conferir. A Thaís abriu só agora para ela mostrar o cabelo vermelho dela, que é lindo. Ela me irrita. Quem abriu? Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Tem aí a Meire abriu. A Meire agora que ela mostrar o lá, olho dela também. Hebe Camargo, olha lá. Deixa eu conferir. Perfeito. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. A foto está feita. Eu vou mandar a foto lá para a Perla. Perla vai editar, coloca no grupo e encaminha depois cada um que quiser postar na sua vez. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Um cheiro. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, queridos. Tchau, 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 Herbert. Tchau, Perla. Tchau, todo mundo. Tchau.